Romani, mas eu sou colaborador em uma empresa. Ótima oportunidade para você aprender a gerar esse valor. Ótima oportunidade, porque se você conseguir gerar mais valor, tem mais chance de você crescer ali dentro. Romani, mas não dá. Dá. Se a empresa cresce, consequentemente abre portas para você crescer. E se não for ali, em qualquer outro lugar, porque você se torna um profissional de mais alto valor. Ao começar a entender que ao fazer mais dinheiro, eu estava gerando mais riqueza para o mundo. Então a ideia não é para eu ganhar, eu tenho que tirar de alguém. A ideia é para eu ganhar, eu tenho que fazer o outro ganhar mais do que eu. Quando eu comecei a entender isso, a minha virada de chave começou a acontecer cada vez mais forte. Como assim? Para eu ganhar, o outro tem que ganhar mais do que eu. Imagina o seguinte, imagina que alguém contratou uma sessão de terapia. O que acontece? Para eu ganhar, a outra pessoa tem que ter visto um valor maior do que o preço que ela pagou. Então, ela me pagou dinheiro, mas o que ela ganhou? Talvez ela salvou o relacionamento dela, ela saiu de uma depressão, ela conseguiu lidar com uma crise de pânico. Percebe que o que ela levou para casa vale muito mais do que aquele dinheiro que ela pagou? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia e Gestão Podcast. Hoje nós estamos aqui com o convidado mais especial que a gente poderia ter, o Romani. Uma grande felicidade estar aqui participando como entrevistadora hoje, Romani. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar esse convite. Para quem não conhece, a pessoa que está me entrevistando aqui agora é minha irmã. Então é um prazer enorme estar falando com você, Lohane. O prazer é todo meu, uma honra poder estar aqui hoje conhecendo, trazendo um pouquinho mais de você para os telespectadores, para quem assiste e acompanha aqui o seu podcast. Quero aproveitar para te dar os parabéns pelo trabalho. Você sabe que eu sou uma verdadeira fã sua, que você é um mentor para mim na minha vida. Obrigada sempre por tudo, Romani. E olha, para quem não conhece, a Lohane junto com o Luiz Adriano, eles têm uma comunidade enorme na área de direito do agronegócio, grupos de pós-graduação, são grandes referências nessa área. E a Lohane, ela fez faculdade de psicologia, foi por causa da Lohane que eu comecei a faculdade de psicologia. Lá atrás, ela foi uma das grandes influenciadoras. No momento que eu comecei a faculdade de psicologia, eu fiz 2 anos de administração antes, larguei a faculdade de administração, comecei psicologia acompanhando a Lohane. Ah, Romani, você que sempre me incentiva em tudo, você sabe como você me inspira. E hoje, Romani, antes da gente começar, quero aprofundar um pouquinho mais na sua história, para que as pessoas tenham a oportunidade de te conhecer um pouco melhor também. Mas antes disso, eu quero trazer um pouquinho de como que você está hoje, qual que é o momento profissional que você vive hoje, para que as pessoas que te acompanham também possam conhecer um pouquinho disso. Então, se você puder compartilhar aqui comigo um pouco dos seus números, um pouco de como é a sua vida profissional hoje. Hoje, o Instituto Romani, ele foca muito em promover uma educação de qualidade além só dos ensinos tradicionais. O Instituto Romani tem a pós-graduação, tem pós-graduação em Psicologia e Neurociência, Psicoterapia e Saúde Emocional, tem os cursos de extensão pelo MEC também, mas o nosso objetivo principal é mostrar um conhecimento aplicado ao mundo real, na prática. Então, você perguntou em relação a números, projetos, algumas coisas que eu, particularmente, estou cada vez mais promovendo, é uma nova abordagem da psicologia, o que eu venho chamando de neopsicologia, junto à Sociedade Brasileira de Psicologia e Neurociência. Então, essa nova abordagem da psicologia vem sendo algo que cada vez mais eu quero promover. E outra coisa é, você falou em relação aos números, colocando em termos de perspectivas do momento atual, nosso objetivo para 2023 é fechar o ano com cerca de 4 mil assinantes na plataforma, uma receita anual de cerca de 4 milhões de faturamento. Isso se a gente conseguir bater todas as metas. Mas como que eu faço? Até pensando no planejamento do ano. A gente pensa no planejamento em quarters, ou seja, 4 quadrantes. Cada quadrante tem ações necessárias para serem realizadas. Tiveram as ações do primeiro semestre do ano, envolvendo lançamento de pós-graduação, envolvendo abertura de assinaturas para a comunidade, para grupos de mentoria, os programas presenciais, lançamento do evento ao vivo. Tem vários programas sendo lançados e renovação de assinaturas de membros que já eram membros da plataforma do Instituto Romani, da Sociedade Brasileira de Psicologia e Neurociência. Agora,
para o mês de setembro, ó, vamos colocar, pensando no planejamento para chegar nesses números no próximo quarter, né? Que é os próximos 3 meses. A gente tem agora um lançamento que vai acontecer no mês de agosto de 2023, lançando essa nova abordagem da psicologia, a neopsicologia, que vai acontecer no final do mês de agosto. Então ali eu sei que tem um pico de novos assinantes da plataforma, novas inscrições acontecendo, novas pessoas se inscrevendo na formação em neopsicologia que vai ser lançada. Depois, em setembro, tem o evento ao vivo do Instituto Romani, o evento presencial. Isso gera renovação de mentorados, isso gera novos mentorados, pessoas se inscrevendo na pós-graduação do Instituto Romani. Então, tudo isso aí são ações estratégicas que são promovidas. E aí, em outubro, o que a gente faz? Outra coisa. Logo após o evento da neopsicologia que acontece no final de agosto, a gente já aproveita para membros assinantes, a gente já também faz a abertura para quem quiser entrar na pós-graduação, para quem quiser entrar na mentoria, porque existe um pico de audiência nesses momentos e a gente aproveita esse pico de audiência. E aí depois começa o mês de outubro, tem as ações no mês de outubro que a gente começa a realizar, lançando novos programas também na área de gestão para empresários, que é um projeto que cada vez mais tem demanda aqui para o Instituto Romani, porque se parar para pensar, toda empresa é reflexo de pessoas. Se você transforma pessoas, se você sabe lidar melhor com pessoas, consequentemente, o negócio cresce. Então, terá um programa totalmente focado para pessoas que desejam crescer profissionalmente, crescer o negócio, sem deixar a família para trás, olhando para valores, princípios. Isso vai ser lançado pelo Instituto Romani também por volta do mês de outubro. Então, esse é um planejamento do próximo trimestre. E no final do ano, mais um quarter. Então, são ações intencionais que são feitas e um planejamento de faturamento a cada trimestre para chegar nesse objetivo. Se tratando desse momento profissional, um sonho particular que eu tenho junto com a da missão aqui do Instituto Romani é a gente chegar em 10 mil assinantes e chegar nesses 10 mil assinantes, o meu objetivo seria, pelo menos dentro dos próximos 4 anos, eu quero trabalhar forte para que isso seja possível antes, e para isso ser possível, está sendo lançada também a plataforma de gestão do Instituto Romani. O que isso significa na prática? Significa que para principalmente quem é profissional da saúde, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, médico, vai ter uma área onde ele vai poder anotar prontuários, ele vai poder fazer gestão dos atendimentos, ele vai poder organizar os agendamentos de sessão, organizar o financeiro dele dentro da plataforma, tudo isso dentro de um software de gestão para profissionais da saúde. E isso daqui vai profissionalizar mais o mercado. Isso aí também é uma iniciativa que nós estamos forte fazendo para, consequentemente, gerar mais valor para o mercado e se aproximar mais daquela meta dos 10 mil assinantes, que é um objetivo que o Instituto Romani tem. Outra coisa, eu tenho essas pulseirinhas aqui no braço, ó, que eu coloco, curiosidade, você talvez já tenha visto isso, essas pulseirinhas que eu uso aqui no braço. O que são essas pulseirinhas, Romani? Essas pulseirinhas são metas pessoais. Cada uma delas representa uma meta diferente. Essa pulseirinha preta é de um dos meus mentores, o Érico, que inclusive foi uma das pessoas que me influenciou muito, é um dos seus mentores também. E essa pulseirinha preta aqui, ela significa conseguir fazer mais de 1 milhão de faturamento em menos de 7 dias. A gente já chegou ali a 850, quase 900 mil, mas nunca conseguimos chegar em 1 milhão de faturamento em 7 dias, e aí fica esse compromisso, por isso essa pulseira. E aqui, essas outras 2 pulseiras, elas, inclusive, a gente chegou nesse faturamento de quase 7 dígitos durante a pandemia. Tinha muita gente em casa. Quando a gente foi para o online, muita gente assistindo às lives. Então, foi interessante esse momento, porque a gente saiu do presencial, estava muito desafiador o momento em relação... Imagina, uma empresa de educação. Essa empresa de educação dava muitos treinamentos presenciais. Migrou 100% do online, a gente não sabia como ia ser e acabou transformando o limão a limonada. Foi excelente, a gente pegou um momento muito bom que ainda não estava todo mundo fazendo aquelas lives, ainda não estava tantas pessoas indo para o online quando a gente pegou o início ali da pandemia. Outra coisa são essas outras 2 pulseiras que são
quando eu chegar em pelo menos 10 mil assinantes na plataforma, que é um objetivo que nós temos. E essa outra aqui é uma ideia que eu tenho de longo prazo. Às vezes as pessoas falam, Romani, você é maluco de colocar essa outra pulseira uma meta dessa. Que meta que seria essa? Essa meta eu vou colocar em números financeiros, mas não se trata do financeiro. Colocando aqui essa pulseira azul, significa construir uma empresa que consiga faturar 50 milhões no ano. E aí você pensa, cara, mas 50 milhões no ano, você falou que está em 4 milhões ainda, falta muito para chegar lá, mas quando eu tenho esse sonho, essa vontade de fazer acontecer, eu acho que isso é muito importante. Qual o tamanho da sua ambição? E o tamanho da sua ambição é diferente de pensar em ganância. Não é querer tirar de ninguém, não é querer tomar de ninguém. O tamanho da sua ambição significa o que você quer construir. Porque muito mais do que o faturamento, não é sobre dinheiro, é sobre o impacto que você quer gerar no mundo, o legado que você quer deixar, as coisas que você está construindo. E quando eu coloco esse número, é porque eu quero gerar impacto de alguma forma social. Eu não sei se vai ser com a comunidade, com pós-graduação, com o que ainda. Eu não tenho ainda exatamente como construir esses 50 milhões, mas eu acredito que tudo acontece 2 vezes. E se eu não sonhar com eles, eu não vou encontrar uma saída para chegar lá. O software, quem sabe, pode ser uma possibilidade. Exemplo, indicação de terapia. Nós estamos com esse projeto onde quem quiser passar por terapia pelo método da Sociedade Brasileira de Psicologia e Neurociência, uma psicoterapia validada com excelentes profissionais, existe um site para você acessar. Inclusive, quem quiser saber mais desse site vai estar aqui na descrição desse vídeo. É possível você fazer terapia com excelentes profissionais por indicação do Instituto Romani, onde o Instituto Romani ganha uma porcentagem, os profissionais ganham uma porcentagem, todo mundo ganha, gerando atendimentos de qualidade. Esse pode ser uma ideia, quem sabe o software de gestão, e para construir, para poder chegar naquele objetivo que o Instituto Romani deseja alcançar. Esse é um pouquinho do meu momento profissional e da visão do Instituto Romani dos próximos anos. Romani, eu acho incrível você trazer um pouco desses números que você vive hoje, um pouco do que você faz hoje, como que é essa realidade aqui. Mas é muito interessante, para mim, é especialmente incrível ouvir você falar sobre isso. Porque eu te acompanhei desde o início e eu sei que às vezes para quem acompanha aqui pode parecer que você já nasceu assim, parecer que tudo já começou desse jeito, com esses números enormes. Imagina, vocês hoje são a maior escola de hipnoterapia do mundo. Vocês fizeram o maior curso para hipnoterapeutas que já foi ministrado no mundo, com mais de 14 mil ouvintes simultâneos, né, ao vivo, ao mesmo tempo. Vocês têm hoje a maior escola também voltada para esse mercado da hipnose, da psicologia, da neurociência. São mais de 4 mil membros. E quando a gente ouve esses números, parece uma coisa, às vezes, muito distante da realidade de quem está ouvindo. Parece que você consegue isso, que você faz tudo diferente. Eu queria que você pudesse contar um pouquinho para essas pessoas como que tudo começou. Se sempre foi assim, se esses 50 milhões que você fala que você tem de meta hoje, que você vê esses 50 milhões, já que, como você sempre fala, tudo acontece 2 vezes. Primeiro a gente tem que visualizar. E que hoje você já tem um faturamento super expressivo no mercado, como eu tô falando, né? Mas como que isso começou? Isso já existia desde o início? Esse objetivo também de chegar nesses números tão altos assim, que às vezes até assusta quem tá ouvindo aqui. Como que isso começou, Romani? Primeiro eu quero acalmar quem tá assistindo. Primeiro, a diferenciação. Faturamento não é lucro, isso é importante se lembrar. Segunda coisa que é importante se lembrar é que o salário do Romani não é o salário da empresa. O que isso significa? A empresa tem um rendimento. O faturamento da empresa é mais alto. Mas o Romani ele tem o salário dele, o prolabore dele. É importante ter essa separação até para ter essa mentalidade de empresário. Por isso nós estamos falando de psicologia e gestão. Às vezes quem está ouvindo pensa assim, então o Romani tem um faturamento de 4 milhões por ano, ele quer chegar em 50 milhões. Mas entenda, se você conversar com qualquer dono de negócio, pergunte para ele qual que é a margem do negócio dele para você entender o que é um negócio. E pensar também quanto que é um prolabore que é possível para cada dono de negócio. Eu estou falando isso para trazer um adendo para algumas pessoas que podem estar ouvindo e criar uma ilusão maluca de que as coisas são muito fáceis e que não existe necessariamente trabalho envolvido. Olha, eu gosto de falar com pessoas que estão dispostas a trabalhar, mas ao mesmo tempo, pessoas que valorizam qualidade de vida, valorizam a família e trabalhar de forma inteligente. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que
existem modelos de negócio onde você pode trabalhar muito e receber pouco, existem modelos de negócio onde você pode trabalhar muito e receber muito. Mas existe modelos de negócio onde você vai se tornar escravo do seu negócio, e que também não é legal. E eu estou falando sobre isso porque quando eu comecei lá atrás, eu não tinha toda a visão de onde o Instituto Romani iria chegar em relação a como está hoje. E não adiantava eu trabalhar 2 ou 3 vezes mais com o modelo de negócio anterior que eu tinha. Como que era esse modelo de negócio anterior, Romani? Como que começou até essa ideia de ir para esse mercado, de trabalhar com psicologia? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Vamos lá. Quando começou na faculdade de psicologia, eu tinha o sonho de ajudar pessoas. Eu não necessariamente pensava que aquilo poderia ser um negócio. E nesse momento aí, você considera que você era uma pessoa ambiciosa? Você tinha essa ambição que você vê hoje? Eu ainda não tinha essa ambição. Eu tinha muito a vontade de ajudar pessoas. Eu, naquela época, para você que está ouvindo aí, para ter uma ideia, como eu me via? Eu me via na possibilidade de que se eu ganhasse talvez R$ 1.500 por mês, era aquilo que eu queria. Então eu estou falando a minha realidade naquela época. Aí, ao começar a conviver em outros ambientes, me conectar com pessoas que tinham resultados mais expressivos, isso começou a abrir a minha cabeça. Porque as referências que eu tinha na faculdade eram de professores que às vezes cobravam R$80, R$100 na sessão, e era aquela minha referência. Então, eu via a referência dos psicólogos, é isso aqui, e era aquilo que eu tinha comprado como modelo de mundo. Tem uma história que eu gosto de contar que é a seguinte: imagina que você está convivendo só com pessoas que moram em uma fazenda, em uma roça, você nasceu na roça, você só convive com pessoas que moram na roça. Se alguém perguntar para você o que você quer, as chances são que vai ser um cavalo bonito. Porque a referência que tem é de cavalo ou de coisas de roça. Agora, a partir do momento que você aumenta as suas referências, você consegue pensar em formas de conquistar aquelas novas referências. Isso abre possibilidades. Eu não estou falando de comparação, estou falando de inspiração. São sentimentos completamente diferentes. Às vezes as pessoas falam comparação é bom. Não, comparação é ruim. Por quê? Porque comparação, eu estou olhando para o outro no palco dele e às vezes eu estou comparando com um bastidor meu sem entender nada que está acontecendo por trás. Inspiração é quando eu olho para o outro e estou valorizando também, entendendo que existe um bastidor lá, existe um preço a ser pago, existe um monte de coisa que ele teve que abrir mão. Tem uma passagem que entrevista o Muhammad Ali. E é interessante, até, editor, você pode colocar aqui no vídeo essa passagem. O Muhammad Ali entrando em uma entrevista e fala: qual que é a parte mais difícil do seu treinamento? What's the central part of your training? Is it running? Is it sparring? Or? Central part is dodging the nightclubs and the parties and the girls. You want the truth? And being in the bed by yourself at 9 o'clock at night. Que ele estava ganhando todas as competições de boxe da época. Ele fala: a parte mais difícil é ir antes das 9 para a cama, acordar às 6 da manhã e dizer não para todo mundo que te oferece bebida, é dizer não para aquele monte de mulheres que ficam pegando no seu pé porque você tem que treinar. E a plateia dispara a rir naquele momento. O que eles não entendem, quem está rindo naquele momento, é que o que ele estava falando é a mais pura verdade. Quando alguém está comparando ele no ringue e existe um monte de coisas que talvez ele tenha aberto mão e que outras pessoas talvez não estariam dispostas. Existem bastidores que nem todo mundo está vendo. Então, quando eu olho como inspiração, o que mais muda de comparação para inspiração é o sentimento dentro de nós. E trazer esse sentimento positivo de olhar e querer mais para si, mais para o outro, mais para o mundo, eu acho que isso é muito positivo. No momento que eu olho, o outro tem, eu não tenho, e começa a me frustrar, isso é comparação, isso não é inspiração. E aí, vamos lá. Uma das pessoas que me ajudou muito nessa transição foi a Lorena. A Lorena, minha esposa, e a Lorena, ela tinha muita ambição. E na época, eu olhava para a ambição como sendo algo ruim. Isso me prejudicava e, ao mesmo tempo, eu não percebia que isso me prejudicava. Era como se eu não preciso de dinheiro, eu já sou feliz assim.
E várias crenças relacionadas a essas questões, mesmo convivendo com pais empreendedores, mesmo convivendo em um ambiente onde teria muita possibilidade de abrir a minha visão. Só que eu não conseguia, não fazia isso por algum motivo. De repente, a Lorena começa a abrir essa visão e perceber, olha, eu quero mais da vida, eu quero mais. E naquele momento eu entendi que esse foi uma grande virada de chave, que quando eu conseguia fazer mais dinheiro, não é porque eu estava tomando de alguém, não era porque eu precisava necessariamente ter que trabalhar de forma a tirar minha vida pessoal da jogada. Era entender que, peraí, a vida vai passar de qualquer forma, e se eu estiver construindo um projeto que eu acredito que faça sentido para a minha vida, isso aí, eu posso fazer isso ganhando muito bem ou não ganhando muito bem. Eu posso fazer isso, eu vou te dar um exemplo, para ficar mais claro para você que está assistindo. Você acha que o dono da Coca-Cola, ele trabalha mais, ou o cara que está fazendo entrega de Coca-Cola todo dia, talvez no supermercado, onde for, trabalha mais? Os dois estão trabalhando. Só que um está trabalhando de uma forma, o outro está trabalhando de outra. E quem consegue talvez conseguir construir mais transformação no mundo, impacto. O que eu acredito? Se você consegue gerar valor para um número significativo de pessoas, existe a maior chance de você ser bem mais remunerado por isso. Romani, mas eu sou colaborador em uma empresa. Ótima oportunidade para você aprender a gerar esse valor. Ótima oportunidade, porque se você conseguir gerar valor, mais valor, tem mais chance de crescer ali dentro. Romani, mas não dá. Dá. Se a empresa cresce, consequentemente abre portas para você crescer. E se não for ali, em qualquer outro lugar, porque você se torna um profissional de mais alto valor. Ao começar a entender que ao fazer mais dinheiro, eu estava gerando mais riqueza para o mundo. Então a ideia não é para eu ganhar, eu tenho que tirar de alguém. A ideia é para eu ganhar, eu tenho que fazer o outro ganhar mais do que eu. Quando eu comecei a entender isso, a minha virada de chave começou a acontecer cada vez mais forte. Como assim? Para eu ganhar, o outro tem que ganhar mais do que eu. Imagina o seguinte, imagina que alguém contratou uma sessão de terapia. O que acontece? Para eu ganhar, a outra pessoa tem que ter visto um valor maior do que o preço que ela pagou. Então, ela me pagou dinheiro, mas o que ela ganhou? Talvez ela salvou o relacionamento dela, ela saiu de uma depressão, ela conseguiu lidar com uma crise de pânico. Percebe que o que ela levou para casa vale muito mais do que aquele dinheiro que ela pagou? Da mesma forma, quando um profissional da área da psicologia, ou terapia, ou medicina, ou profissionais, talvez empresários, contratam os serviços do Instituto Romani, participam de imersões do Instituto Romani, o que pode acontecer na empresa deles, na vida pessoal deles, neles como profissionais? O retorno é muito assimétrico em relação ao preço investido. Isso eu percebi que gerava um impacto muito maior. Pessoas longe, ajudando pessoas que talvez eu não tivesse acesso e que, de alguma forma, eu tive contribuição através do trabalho que o Instituto Romani faz, que a Sociedade Brasileira de Psicologia e Neurociência oferece. Isso aí foi abrindo muito a minha visão. E aí começa essa virada de chave de, peraí, de repente eu pensei, cara, é possível fazer 4 mil. Eu comecei a enxergar novas possibilidades. Aí eu começo a trabalhar muito e de repente, para entender um pouco essa transição, eu já tinha atendido muita gente de forma gratuita, comecei a fazer atendimentos pagos, muitas palestras gratuitas, depois palestras pagas. E aí depois de milhares de atendimentos, de palestras, o que acontece? Nasce o Instituto Romani em 2015 como empresa, o CNPJ. Depois começa eu fazer evento ao vivo, muitas pessoas me procurando para aprender o que eu fazia. Nasce as formações do Instituto Romani. Presenciais até esse momento. E o que acontecia? Quem era o gargalo? O Romani, porque era só ele que ministrava as formações. Para entender um pouco mais, em 2016 talvez a gente tivesse entregado cerca de 2 formações do ano. Em 2017 já foram cerca de 25 formações. Percebe que o número foi muito exponencial, mas todas eu entregando. Em 2018, já mais de 30 formações. Em 2019, uma frequência entre 3 a 4 turmas por mês. O que significa?
Todo final de semana, praticamente, eu estava em uma cidade diferente. Significa, vamos fazer a conta de 3. 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes 12, 36. Estou falando de cerca de 40 turmas de formação no ano, onde eu ministrava todas para entender um pouco mais. Eu tinha olhado no ano de 2019, tinha 2 finais de semana que eu tinha ficado em casa. Todos os outros, ou eu estava entregando formação ou estava em evento. O que isso implicou? De certa forma eu percebi, cara, eu estou trabalhando muito e como que eu vou fazer? Se eu quiser então faturar, na época o Instituto Romani com faturamento de cerca entre 900 mil a 1 milhão, e se eu quisesse faturar mais do que aquilo, como que eu ia fazer para trabalhar 2 vezes mais? Não era possível. Então o modelo de negócio me limitava. E ter essa virada de chave é muito importante. Porque inicialmente, se eu tivesse ficado só com o modelo de negócio que eu aprendi na faculdade, tem muita gente que pensa assim, Romani, para poder me tornar um profissional de referência, eu tenho que ser muito especialista em uma área. Esse profissional de referência especialista em uma área, ele consegue até um valor X. O profissional que consegue 10X, 20X, ele não é só especialista. Como assim? Ele aprende a ter uma visão mais ampla. Ele aprende, inclusive, a fazer com que pessoas especialistas estejam com ele para essas pessoas especialistas ganharem e ele também ter uma visão mais estratégica. Cada vez mais. Eu estou falando sobre, para trazer essa visão que às vezes algumas pessoas pensam, nossa, eu quero me tornar uma referência nessa área. Então é importante. Outra, não dá para fazer isso sozinho. Qual que é a diferença de qualquer profissional da área da psicologia, qualquer área, que consegue fazer mais de 1 milhão no ano, de um profissional que faz menos de 1 milhão no ano? Eu vou te falar, o que faz mais de 1 milhão no ano não faz isso sozinho. Ele precisa de time, ele precisa de pessoas, ele entende a necessidade de pessoas e ele tem a humildade de entender que tem pessoas muito melhores do que ele em várias áreas e cada vez mais ele entende que toda empresa é uma escola. Como assim toda empresa é uma escola? Ter essa mentalidade de a pessoa entra na sua empresa, no seu negócio, ela não sabe necessariamente todas aquelas funções que você pensa que ela sabe porque você contratou ela e vai pagar ela para fazer aquilo. Como assim? Eu contratei um vendedor, ele não vende? Ele vende desde que você ensine o seu método de vendas, que você treine ele recorrentemente, desde que você supervisione, desde que tem um monte de processo ali. Aí o suporte, ele não faz o suporte sozinho, ele vai ter que treinar o seu produto, a sua forma de atendimento, a forma de responder e-mail, como e tem várias outras coisinhas que podem acontecer. Mas entrou o e-mail no spam. Mas espera aí, quando aconteceu o problema X, como que resolve aquilo? E criando alçadas para aqueles profissionais que trabalham com você, confiar nas pessoas, ter pessoas que sejam treináveis, desenvolver uma cultura organizacional, tudo isso é importante para profissionais que desejam se tornar referência. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Então, quando olha, começa pensando assim, nossa, mas Romani, hoje você fala isso, hoje você tem essa meta lá do tanto, porque você tem time, mas eu não tinha antes. Para entender um pouco melhor, tendo essa mentalidade, quando eu comecei, estava fazendo ali cerca de 2 mil por mês, sabe o que eu fazia? Em atendimentos individuais. Eu pegava, contratava uma pessoa para trabalhar comigo, onde ela ganhava mais do que eu. Como assim mais do que eu? Eu estava ganhando 2 mil, eu pagava para ela, sei lá, 1.500, 1.800 e eu ganhava nada. Eu estava pagando para trabalhar. Mas você é maluco? Quando você fala que você estava ganhando 2 mil, ainda você tinha que tirar desses 2 mil para pagar o salário dessa pessoa. Tinha que pagar desses 2 mil para pagar o salário dessa pessoa. Ou seja, eu estava ganhando 100, 200 reais e o resto era ela. E eu trabalhava para conseguir o cliente, eu trabalhava para pensar o marketing, tudo. Mas era quando eu estava começando. Mas eu tinha a visão de onde eu queria chegar. E a partir do momento que... Você acha que também eu acertei de primeira? Não. Eu perdi profissionais que trabalhavam comigo porque... Na época eu não sabia. Peraí, o que essa pessoa tem que fazer? Se eu não sei, nem ela, não vai funcionar. A partir do momento que é possível criar uma descrição de cargo, a partir do momento que eu olho e falo o que essa vaga aqui precisa saber, quais as competências, quais as atividades de rotina, fica mais fácil para a pessoa conseguir suprir aquilo e fica mais fácil daquela pessoa conseguir gerar valor para a empresa que seja possível pagar essa pessoa sem a empresa ter prejuízo. E aí eu coloco, até pensando no Prolabore, percebe? Essa é uma visão.
uma das coisas que limita muito as pessoas é que elas olham para a renda e pensam o seguinte: nossa, mas eu tenho que ganhar, sei lá, X mil reais. Só que se ela não estiver disposta a passar por esse momento, que em determinado momento a empresa pode estar fechando com pouco lucro ou no prejuízo e o salário de prolabore dela talvez não vai ser nada, vai ser 100, 200 reais. E aí, outra, se sobrou 200 reais, os 200 reais não é do Romani, é da empresa. Quanto que a empresa vai pagar o Romani aquele mês? Nada. Ah, Romani, mas eu não consigo viver com nada. Eu estou falando o que eu conseguia. Na época eu ainda morava na casa dos meus pais, por isso era possível para mim. Mas aquilo ia para o caixa da empresa, não ia para o meu caixa. E durante muito tempo eu consegui sobreviver sem nada. Então, um dos melhores momentos para arriscar e fazer acontecer é talvez naquele momento, principalmente se você está na universidade ou, sei lá, você ainda mora com os pais, talvez. Se você mora com os pais, ou mesmo que você não mora com os pais, mas você tem alguma ajuda de custo, seja da sua esposa, do seu marido, de alguma forma que você tem como sobreviver com um pouco menos para buscar aprender essas habilidades. E aí também eu recomendo muito a plataforma do Instituto Romani para errar menos. Porque lá eu compartilho muito dessas estratégias de bastidores, não só em relação a atendimento, mas a parte de gestão do negócio. Isso serve tanto para profissionais da saúde, psicólogos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, mas, por exemplo, tem a imersão agora para empresários, que aí é mais voltado para empresário mesmo. Então, abrir essa mentalidade muda muito. Veio a pandemia e olha, eu ficava buscando como que eu vou fazer para crescer o meu negócio. Aí eu pensava, cara, se eu estou fazendo, eu vou ter que marcar uma turma por mês. Uma turma por mês não, uma turma por semana, e vou ter que aumentar o ticket da minha formação. Eu ia fazer 4 turmas por mês, então vamos pôr 4 vezes 10, 40, 48 turmas no ano. Então imagina, eu supondo que fosse... E aí nem um final de semana em casa também. Nem um final, eu estou falando o máximo que daria. E aumentando o ticket, ainda assim, não dava para dobrar o faturamento. Tinha um limite ali. Tinha um limite ali. Eu pensei, cara, como que eu posso fazer, não para crescer 2 vezes, mas como que eu posso fazer para aumentar isso em 10 vezes? Eu comecei a me questionar nisso. E aí eu percebi que eu tinha que ajustar coisas no modelo. E veio a pandemia. Eu ainda não tinha conseguido enxergar. Quando veio a pandemia, os primeiros 6 meses passou por desafios que todas as turmas presenciais não puderam acontecer devido à pandemia. A gente remarcou as turmas que estavam para acontecer para assim que tivesse possibilidade, e eu entreguei online as primeiras turmas. Comecei a fazer essa entrega online. Quando entregou online, eu percebi que o aprendizado online era mais eficiente do que o presencial para quem consumiu o conteúdo. Como assim, Romani? E por quê? Me conta um pouco sobre isso. Por que você acha que o online era mais eficiente? De onde veio essa percepção? Essa percepção vem do seguinte: enquanto que no presencial, que é muito bom, tem vivências e eu recomendo muito também, a pessoa vai, ela fica lá, por exemplo, 3 dias, tem uma transformação, é muito legal. No online, a pessoa tem como ver e rever de novo, e rever de novo, e rever de novo. Então, exemplo, ela me viu fazendo um atendimento com alguém com síndrome do pânico. Ela está com dúvida. Ela volta lá e assiste a aula. Ela volta lá e baixa o PDF. Ela vai e faz as anotações e ela pode assistir aquilo logo antes de atender alguém que está com síndrome do pânico. Então, isso possibilita, até mesmo para depois que ela atender, ela entrar na plataforma. Mensalmente tem encontros de supervisão, de tira dúvidas, e ali ela faz as perguntas que ela precisar. Então, ela tinha mais tempo para amadurecer como profissional. Dentro de anos, é impossível essa pessoa conseguir, vou falar, em um dia, realmente consolidar o aprendizado que ela consegue consolidar dentro dos anos, que é a proposta de evolução permanente que a plataforma traz no online, e evolução permanente. Então eu percebi que isso é uma vantagem. Outra vantagem, a pessoa economiza com transporte, com hotel, com alimentação e várias outras coisas. Então não acho que é necessariamente descartar o presencial. Acho que o online traz um valor maior de aprendizado para quem busca consolidação do aprendizado, e o ideal é que essa pessoa que fez online também faça o presencial, para juntar as duas coisas. E aí que o Instituto Romani oferece. Ele continua oferecendo as turmas presenciais, agora junto à pós-graduação, junto às mentorias, e
O online se torna a forma de aprendizado para consolidar e quando ele chega no presencial ele aproveita mais, porque agora ele entende. Não precisa pegar uma pessoa que está totalmente do zero. Agora ela consolida muito mais fácil porque ela assimilou mais a partir do conhecimento online. E sobre essa consolidação que você falou um pouco. Para mim, Romani, você sabe, eu sempre falo isso. Eu nunca vi no mundo ninguém atender como você atende. O seu atendimento, para mim, cada atendimento que eu já tive a oportunidade de ver você fazer em cursos que eu já participei, em outros treinamentos que eu já participei com você, eu me emociono de assistir aquilo. Para mim, assistir você atendendo é um presente que quem tem a oportunidade de estar próximo tem e às vezes pode vivenciar nos seus treinamentos também. E você está falando um pouco sobre essa consolidação. Eu lembro que quando eu terminei o meu curso de psicologia, que também sou formada em psicologia, sou advogada, atuo como advogada, mas trabalhei um pouco na psicologia clínica também ali, logo que eu saí da faculdade. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade daquela realidade da clínica, do dia a dia. Às vezes, no atendimento ali, eu me sentia um pouco perdida. Eu começava a atender ali e pensava já, nossa, o que eu vou falar aqui em sequência? Como que vai ser a minha próxima sessão? Aquela insegurança ali. E assistir o seu atendimento, acho que até por ter vivido essa experiência, eu acho ainda mais incrível ver a leveza com que você faz e aquela condução ali impecável mesmo. Parece que você sempre sabe a coisa certa de falar, independente da pessoa, independente das circunstâncias, do que seja. Eu queria que você pudesse compartilhar aqui um pouquinho com o pessoal que está assistindo. O que você acha, onde que você acha que está o segredo aí de ter um atendimento tão maravilhoso quanto eu vejo que você faz? E com tanta segurança, sabendo muito bem. A gente tem muito esse apego. Eu mesma vivi muito isso, de pensar, mas qual técnica que eu uso naquele caso? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. O que eu uso em cada uma das situações? E eu vejo que você trata tudo isso sempre com muita leveza. Como se para você ali fosse uma coisa instantânea. Você pode compartilhar um pouquinho para quem talvez também vive essa dificuldade, sente essa insegurança, às vezes se sente um pouco perdido no meio do atendimento ou entre um atendimento e outro? Uma coisa que eu acho muito mais importante do que pensar até mesmo sobre técnica é pensar sobre princípios. O que eu acho que faz uma pessoa conseguir fazer atendimentos de realmente alto nível? É porque, além de pensar na técnica, ele olha muito para o ser humano e para os princípios por trás da psicologia, da psique humana. Por isso nasceu a neopsicologia, por isso nasceu essa abordagem da psicologia, onde eu penso nos princípios não separadamente, mas junto dentro daquele ser humano. Romani, já que você está falando um pouquinho sobre esse assunto, você pode compartilhar aqui também um pouquinho comigo sobre essas abordagens, sobre se tem alguma abordagem específica que você utiliza? Eu sei que você é um dos sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Psicologia e Neurociência, então você pode compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso, como que você utiliza isso dentro dos seus atendimentos e como que você acha que a pessoa talvez que está assistindo pode começar a aplicar isso também e implementar? Então vamos lá. Vamos pegar as duas perguntas aqui para responder elas. Primeiro, quando se fala na psicologia, existem várias abordagens. Quando se pensa em psicologia, tem várias áreas de atuação também. Então, exemplo, existe a psicanálise, existe a terapia cognitiva comportamental, gestalt terapia, gestalt behaviorismo, existe várias linhas da psicologia, logoterapia, psicologia humanista e assim por diante. Existem diferentes abordagens. E o que é uma abordagem da psicologia? É basicamente a lente pela qual o profissional vai enxergar aquela questão. Então, um psicanalista olha para a mesma situação pela lente da psicanálise. Um terapeuta cognitivo, que é especialista em terapia cognitiva comportamental, ele vai olhar para a mesma situação com aquela lente da terapia cognitiva comportamental. Já um neurocientista tem uma outra lente. Então, um médico tem uma outra lente e assim por diante. Então, as abordagens terapêuticas trazem uma lente pela qual o profissional passa a olhar, e não só o profissional, as pessoas que seguem aquela abordagem passam a olhar o mundo e a psique. O que a neopsicologia se propõe? Ela juntou essas abordagens, fazendo um estudo profundo de diferentes abordagens da psicologia e trazendo um novo conceito onde não se olha para o ser humano separadamente, como se tudo fosse pela terapia cognitiva comportamental ou tudo pela psicanálise. Olhando também a parte biológica, não se separando das neurociências. Como assim? No início, a psicologia nasce como neurociência.
Após, ela se torna a psicologia e depois a neurociência cada vez mais vai se consolidando. Como assim? Vem como filosofia lá atrás. A filosofia, ao começar a evoluir, percebendo que existe um cérebro e que aquele cérebro é muito responsável pela nossa psique, começa a se estudar psicologia associando essas ideias também físicas, biológicas. Se for parar para pensar, é muito parecido com o que a neurociência faz, a neurobiologia, e de repente começa cada vez mais a psicologia entrar mais no campo da psique e não só trabalhando a parte fisiológica. Então, para mim não faz sentido fazer essa separação, porque o corpo e a mente são uma coisa só. Quando uma pessoa está em depressão, eu tenho que analisar desde a reação química que está acontecendo no cérebro daquela pessoa, uma pessoa com um transtorno de ansiedade, isso é importante de se levar em conta, mas eu tenho que levar todo o contexto, por exemplo, da psicologia social, cultural, que aquela pessoa está envolvido, onde essa pessoa cresceu, onde essa pessoa nasceu. Eu não vou excluir isso. Para que eu vou pensar, eu sou psicólogo social e eu vou só olhar para essa lente? Não, eu posso incluir essa lente, mas eu também posso incluir aquela lente da terapia cognitivo comportamental e colocar estratégias de reforço, de punição dentro da terapia. Eu também posso acrescentar abordagens da psicologia que enxergam mais o aqui e agora, trabalhando como a pessoa está se sentindo agora. Eu posso acrescentar abordagens da psicologia que buscam o potencial do ser humano, como a psicologia humanista. Eu posso acrescentar também abordagens da psicologia que olham também para questões de memórias reprimidas, como a psicanálise, sem me limitar a uma coisa ou outra, mas olhando para aquele ser humano e levando ele em consideração. Ao invés de querer impor qual abordagem eu acredito e ele também deve acreditar para guiar e nortear a vida dele, eu já pego como princípio as crenças daquele próprio sujeito para usar a meu favor e a favor das abordagens que vão ser mais congruentes dentro do tratamento. E isso também é importante, levando em consideração, imagine que chega uma pessoa, essa pessoa tem uma dor crônica e eu posso olhar para essa dor crônica como sendo algo neurológico, eu posso olhar para essa dor crônica como sendo um trauma do passado, eu posso olhar para essa dor crônica pensando num plano de ação de comportamentos que ele pode começar a realizar. Por que não juntar tudo isso? E por que não eu pensar nesse ser humano de forma muito mais completa, onde eu vou levar em conta tanto hábitos que essa pessoa tem no dia a dia, tanto olhar para a alimentação dessa pessoa para entender como está, inclusive poder indicar acompanhamento multidisciplinar com o nutricionista ou nutrólogo quando for necessário, tanto olhando para o estilo de vida que essa pessoa leva, se ela toma medicamentos, se ela não toma medicamentos, o motivo que ela está tomando, entender como é a história de vida desse ser humano, muito mais até do que o diagnóstico. Eu vejo que existe muito hoje na psicologia um embasamento no DSM-5 e que isso também vem muito da psiquiatria. Só que se a gente parar para pensar, quando eu enquadro alguém em um diagnóstico, não necessariamente aquilo muda a vida da pessoa. Às vezes fala, depois que eu soube que eu tive aquele diagnóstico, eu tive um alívio. É como se eu tirei a culpa, a minha culpa de ser assim, e coloquei a culpa na minha biologia ou em qualquer coisa. Mas o que de fato amadurece essa pessoa? É independente se alguém deu um nome para o diagnóstico dela ou não, é entender como ela funciona. E sem querer se comparar com o mundo lá fora, pensar, não, mas as outras pessoas funcionam assim. E daí? Exemplo, eu teria o diagnóstico de TDAH. Então, se eu começar a olhar e pensar, não, mas eu tenho diagnóstico de TDAH, então por isso. Não, eu olho entendendo como eu funciono, independente de qualquer diagnóstico, eu começo a criar estratégias baseado em quem eu sou. Eu começo a criar estratégias de, peraí, eu tenho dificuldade com organização aqui e ali, então deixa eu colocar pessoas mais organizadas perto de mim. Eu tenho dificuldade de, às vezes eu estou num assunto sem querer, eu vou para outro assunto e então, deixa eu colocar pessoas boas para conversar comigo e me ajudar, inclusive, não perder muito essa linha do trilho. E entendendo como eu funciono, eu não posso tirar a carteira e colocar em cima da mesa que de repente eu esqueço ela lá se eu for para um local. Então, eu tenho uma estratégia de não tirar a carteira e colocar em cima da mesa e assim por diante. Eu vou entendendo como eu funciono de forma subjetiva. Eu vou entendendo quais as estratégias que eu tenho
para ter aquele resultado comportamental e psicológico, pensando os pensamentos que eu tenho, pensando como eu enxergo a vida, para que eu possa usar a minha história a meu favor. Ao invés de pensar em enquadrar aquela pessoa, eu vejo os diagnósticos não como um final. Eu vejo aquilo como se fosse, eu quero passar o atendimento para outra pessoa. Imagina que você vai receber um paciente e eu estava atendendo aquele paciente. Ao invés de eu chegar para você e falar assim, olha, esse paciente aqui tem quadros de depressão frequentes e em alguns momentos esse paciente aqui também tem quadros de euforia, onde ele faz compromissos que nem sempre ele consegue cumprir e ele está em alguns momentos muito feliz e tem momentos que ele entra no fundo do poço e passa meses assim. Ao invés de eu começar a explicar tudo isso, eu falo, esse paciente tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Então, é uma forma de mais outra pessoa entender o que você está querendo dizer, mas não pensar em enquadrar assim. Sabe por quê? Porque limita muito o ser humano. Porque quando se fala o exemplo do transtorno bipolar, fala-se, olha, ele não tem cura, tem tratamento, mas o que eu recebo de mensagens de pessoas falando, Romani, eu não tenho mais problema com transtorno bipolar depois que eu conheci a sua metodologia, porque eu passei a olhar para mim, e entender quem eu sou, eu entender como eu funciono. Eu entendo que, eu lembro que tem esse momento que eu começo a fazer compromissos mais do que eu consegui. Eu tô entendendo quem eu sou. E eu também consigo, naqueles momentos que eu tô mais para baixo, conseguir lidar com aquilo melhor. Inclusive, até os medicamentos passaram a fazer mais efeito, mesmo quando for necessário medicamento. E olhando para o ser humano, ao invés de pensar, deixa eu olhar para ele e pensar qual é o diagnóstico que eu vou dar para ele, eu gosto de pensar qual o nome desse paciente, deixa eu entender um pouco mais. Como eram os relacionamentos dele lá atrás com os pais, com as pessoas do ciclo social, como era a cultura dessa pessoa, quais os comportamentos que ele tem hoje no dia a dia, entendendo que também eu tenho que levar em conta a parte biológica, como está o sono dele. Romani, o sono dele está horrível, ele não está comendo bem. Gente, até se você for uma pessoa totalmente saudável, pode ser que se você estiver dormindo mal e comendo sua porcaria, de repente você tem mais chance de ter uma depressão, por exemplo. Isso é importante de se levar em consideração. Então, a neopsicologia traz uma nova forma de enxergar a psicologia, levando em conta a subjetividade do indivíduo, mas levando em conta também formas de poder trabalhar com esse indivíduo de forma duplicável, para que outros profissionais possam duplicar essa metodologia e isso se transformar cada vez mais em ciência realmente, validar cada vez mais esses métodos que reúnem diferentes abordagens da psicologia e trazendo uma lente onde o profissional aprende cada vez mais a pensar. Como assim aprende cada vez mais a pensar? Ao invés de eu dizer, a psicanálise falou que é assim, eu tenho que olhar só assim. E se for de outro jeito, eu nunca posso olhar pelo ângulo da terapia cognitivo-comportamental. Não, a terapia cognitivo-comportamental falou que é assim, então é só assim. Para mim isso é limitar potencial. É fazer o profissional aprender a pensar, é o que vai fazer esse profissional falar assim, não, essa pessoa, eu vou te dar um exemplo prático. Essa pessoa acredita que ela tem um problema porque ela na vida passada tem alguma coisa que aconteceu com ela. E daí, se eu não acreditar em vida passada, se ela acredita, eu posso levar isso em conta e ajudar ela baseado não na minha lente, mas baseado na lente dela, cada vez mais. Ou se ela acredita de alguma forma que para poder ficar bem, ela tem que fazer alguma coisa em relação a, sei lá, um tio dela, que para mim aquilo seria irrelevante, mas que para ela faz sentido, eu tenho que entender esse mundo do outro. Isso é muito importante. E aí sim eu posso pensar arsenal de possibilidades dentro de diferentes áreas da psicologia e além de diferentes áreas da psicologia, pensar naquele ser humano e trazendo novos conceitos exclusivos dessa neopsicologia, entendendo que ela é viva. A proposta da neopsicologia é entender que ela está em mutação o tempo todo. Ao invés de escrever em pedra, que para mim isso não faz sentido de pensar, exemplo, uma televisão lá atrás preto e branco. Aí depois tem televisão de 80 polegadas, 4K, 6K e assim por diante. Para que eu vou achar que tem que ser só a televisão preta e branca e tem que ser aquilo porque alguém disse que vai ser assim, eu tenho que continuar duplicando e porque a televisão preta e branca funciona e ela já está provada que funciona. Mas por que não existir uma televisão de 80 polegadas 6K? Inclusive, se dentro da neopsicologia tiver algo
que possa ser melhorado, o convite é que o terapeuta aprenda a pensar para criar cada vez mais essas coisas que possam ser melhoradas. Esse é um dos grandes diferenciais que eu acredito que dentro dos meus atendimentos eu busco levar, olhando para aquela pessoa e de fato me importando com ela. Ao invés de pensar qual técnica eu vou usar, eu entendo aquele ser humano e de fato me importo com ele, porque aí tanto faz a técnica que eu vou usar. Isso é mais importante do que a técnica, é ter esse se importar com a pessoa, de chegar e ela falou, exemplo prático, a pessoa chegou e falou que está com problema no relacionamento. Aí o terapeuta preparou para fazer uma técnica X de dessensibilização sistemática porque a pessoa tinha a fobia de escuro. E aí ele fala, não, vamos trabalhar sua fobia de escuro, vamos fazer a dessensibilização aqui. Mas espera aí, tem outras coisas que aquela pessoa está gritando para você. Isso é aprender a pensar como terapeuta. E Romani, me conta um pouco como que você acha que o terapeuta que talvez esteja começando, não esteja acostumado, não tenha essa habilidade ainda, como que ele vai poder levar isso para o consultório? Isso que você falou, que eu vejo você fazer. Como ninguém, como eu nunca vi ser feito. De realmente isso que você falou, eu sei que você vive isso nos seus atendimentos. De saber o nome da pessoa ser muito mais importante do que, às vezes, saber qual que é o diagnóstico dela. Conseguir ouvir. E eu percebo, assim, que até como terapeuta, como na época, quando eu trabalhei na clínica, eu também tinha essa preocupação de pensar, não, mas qual que vai ser a próxima técnica? Enquanto a pessoa está falando, às vezes eu já estava pensando, como que eu vou fazer e o que que eu posso fazer aqui? E eu vejo que você faz isso sempre fluir, de uma forma natural mesmo. E eu acredito que está muito nisso que você disse, de olhar para a pessoa, independente do que seja o diagnóstico ali. Como que você acha que talvez alguém pode começar a levar isso para o consultório? Qual que seria a orientação que você daria para quem está ouvindo, já atende e quer começar a implementar, a aplicar isso que você falou? Vamos lá. Apesar de parecer, nossa, isso é muito complexo, não. É mais simples do que parece quando você aprende as metodologias por trás. Existem frameworks que possibilitam você ir desenvolvendo cada vez mais esse senso crítico e desenvolvimento de trabalhar a subjetividade do outro. Eu vou te dar um exemplo de perguntas muito poderosas que podem ser feitas que facilitam esse tipo de trabalho. Simplesmente você perguntar, olha, me fala um pouco, como que é a relação sua com os seus pais? Quem são as pessoas mais importantes da sua vida hoje? O que ao fazer essa pergunta eu tenho de informação e referência agora? Se eu percebo que aquela pessoa está fraquejando ou está precisando de ajuda, eu falo com ela sobre aquela pessoa. Exemplo que ela chega e fala assim, nossa, meu filho me dá muita força. Então, ou minha filha, ou a minha esposa, ou meu marido, eu falo, e o que seu marido diria para você agora? Então, eu tenho mais recursos para poder trabalhar. Outros tipos de pergunta. Eu pergunto para a pessoa, o que você acredita que são seus talentos? O que você acredita que as pessoas... O que as pessoas pensam de você quando elas olham para você? E, de repente, ele me diz coisas que ajudam ele a trazer recursos quando ele precisa. As pessoas dizem que eu sou determinado, que eu sou determinada. Então, tem algum momento que ele chega na terapia e fala, cara, tá tudo dando errado pra mim. Eu falo, sabe aquela determinação que você tem? E eu relembro ele disso. É me importar. E aí vem como os outros veem. Eu posso perguntar pra ele como ele se vê. E como você se vê? E como você gostaria? O que é a coisa que você intencionalmente gostaria que as pessoas percebessem em você? Que de repente, em algumas pessoas, pode ser que as pessoas estão vendo ele de um jeito e ele gostaria que percebesse de outro. Ou pode ser que, nossa, eu gostaria exatamente isso, eu estou conseguindo passar isso, ótimo. Ele vai ganhando congruência com a própria identidade. Quando eu também faço perguntas relacionadas, nossa, o que são aquelas coisas que você esconde, que não gostaria que ninguém soubesse? De repente ele traz coisas que talvez sejam coisas que ele precisa trabalhar de... arrogância ou de outras questões que estavam escondidas ali por trás. E quando eu tenho nomes de pessoas relevantes, eu consigo trazer isso em diferentes momentos da sessão de terapia e que fica leve, que a pessoa nem percebe. O problema é, se eu vou seguir só uma técnica sem pensar, um script pronto, sem levar em conta aquele sujeito e outra, entendendo esse framework, fica muito poderoso. Quando eu consigo ajudar e entender que tem coisas que estão acontecendo fisiologicamente, e eu posso usar isso também. Exemplo, se a pessoa começa a ficar desesperada, ela começa o coração a acelerar, eu levo em conta isso.
O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso entender. Peraí, me fala um pouquinho aí. Qual que é o sentimento que vem? Tá vindo aí agora. Aí ele fala, cara, me vem um sentimento de angústia. De repente, eu posso perguntar, e se essa angústia fosse uma cena? Que cena seria essa? De repente, essa angústia se torna um momento na vida da pessoa e que antes era intangível e agora se torna tangível e pode ser trabalhado. Romani, eu te ouço falar, eu acho isso maravilhoso. Eu vejo essa sensibilidade que você tem em se envolver realmente com aquilo que a pessoa está te falando, em se envolver com a vida dela, com a história dela. E essa abordagem que vocês desenvolveram na Sociedade Brasileira de Psicologia e Neurociência, que eu acho incrível. Se você puder compartilhar também um pouquinho mais sobre essa abordagem, essa forma de trabalhar, que para mim é lindo ver esse tipo de um trabalho como esse, uma abordagem como essa sendo criada e nascendo. E essa forma de trabalhar, ela é uma ciência? Qual que é a diferença da neopsicologia com a psicologia tradicional? A neopsicologia não é uma diferença, ela é uma abordagem da psicologia. Como assim? Igual temos a psicanálise, que é uma abordagem da psicologia. Temos a terapia cognitiva comportamental, uma abordagem da psicologia. A neopsicologia está inserida na psicologia. É uma nova forma, uma nova abordagem. E ela não é só uma ferramenta. Ela é uma filosofia de vida e uma abordagem para enxergar o mundo, a lente dentro dos processos terapêuticos. E uma pessoa, para ela poder trabalhar com a neopsicologia, ela tem que ter feito a faculdade de psicologia? Como que isso funciona na prática? Assim como outras abordagens, por exemplo, uma pessoa que faz psicanálise, ela pode se formar como psicanalista sem ter feito a faculdade de psicologia. Assim como uma pessoa pode fazer um curso de terapia cognitiva comportamental sem ter feito a faculdade de psicologia, ou qualquer abordagem da psicologia sem ter feito a abordagem da faculdade de psicologia. Na neopsicologia, da mesma forma, a pessoa pode aprender neopsicologia e aprender psicologia mesmo sem ter feito faculdade de psicologia. Exemplo, uma pessoa pode se tornar um chefe de cozinha sem ter feito faculdade de gastronomia, mas ele vai ter que estudar inevitavelmente sobre gastronomia, se ele quiser ser um bom profissional. Da mesma forma, aprender essa abordagem não significa que não exista dedicação, não significa que exista estudo, e pelo contrário, a gente tem um trabalho muito sério. A pessoa que vai se formar como neopsicólogo, que aprende a neopsicologia, ele tem que ter vivência de ter passado por atendimentos, ele tem que ter vivências de ter atendido alguém, ele tem que ter vivências de ter aprendido e feito a formação, ele entrega um trabalho de conclusão de curso para ele se formar como neopsicólogo e, se ele quiser, ele pode atuar. Não é necessário a faculdade de psicologia, mas é necessário aprender psicologia. E na neopsicologia, ele aprende sobre essas diferentes abordagens. O profissional que aprende neopsicologia, ele aprende sobre a psicanálise, sobre a terapia cognitivo comportamental, psicologia humanista e várias outras abordagens da psicologia também. E isso é interessante você falar, porque eu lembro, assim, eu sou formada também em psicologia, né? E na própria faculdade de psicologia, a gente não tem obrigatoriamente não tem que ter feito a terapia, ter passado por sessões de psicologia. E é uma coisa que faz muita diferença, né? Você vê outro profissional, como o outro profissional vai te atender ali, para você entender um pouco mais sobre a técnica, sobre como ele trabalha no dia a dia. Isso faz muita diferença também. Faz muita diferença, por isso eu trouxe isso para a neopsicologia também. E pensando em formar bons profissionais, até é importante entender isso. Tem gente que olha e pensa assim, mas aprender psicologia fora da faculdade é muito ruim. Não, pelo contrário. O problema é as pessoas não aprenderem a psicologia. Imagina, um profissional, um advogado, se ele aprende mais sobre mente e comportamento humano, ele se torna um advogado melhor. Ou pode ser um cozinheiro, pode ser um pai, pode ser uma mãe. E na realidade, todo profissional, vamos colocar, um padre já faz papéis terapêuticos, ele já usa conceitos que, às vezes, sem ter a técnica treinada para isso. Um professor, um amigo, uma mãe, um pai. Então, tá entendendo? Isso já está no dia a dia. E mesmo para aqueles que são psicólogos. Quando eu me formei no curso de psicologia, é como eu tô falando, quando eu fui para a clínica real, que a clínica também fora da faculdade, ela é muito diferente da própria clínica da faculdade. Eu fiz estágio na clínica da faculdade. E assim, na clínica da faculdade, o paciente nunca falta, até por ser gratuito, tudo que acontece ali. Então, na minha era gratuito, que eu fiz na UFO. Então, assim, toda essa dinâmica
Quando você chega no mundo real, aí você tem um paciente, às vezes ele não vai, você fica com a semana inteira vaga, você tem um outro paciente, então é muito diferente a realidade. Você ter essa oportunidade, né, de poder se aprofundar realmente nesse dia a dia, em como é trabalhar de fato com a neopsicologia, utilizar as técnicas na prática, isso é uma experiência única. Foi por isso que a plataforma do Instituto Romani nasceu, para promover uma educação de qualidade, para promover de fato transformação nesse mercado, para que mais profissionais tivessem qualidade. O que a neopsicologia trabalha? Vou colocar 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que deseja utilizar isso para ter um atendimento mais humanizado, de mais alto nível, exemplo, psicólogos, nutricionistas, médicos, sabendo com técnica e com estratégia validada para poder trabalhar dentro da clínica. Outro tipo de pessoa, quem quer viver isso como uma filosofia de vida, quem quer poder levar isso, seja, por exemplo, quem faz trabalhos voluntários, quem deseja ajudar pessoas no dia a dia, ajudar o filho, o marido, a esposa, usar isso como filosofia de vida. E o terceiro tipo, aquelas pessoas que querem aplicar isso dentro de organizações ou trabalhar em organizações, porque isso promove crescimento profissional, a mentalidade é muito desenvolvida e isso promove, inclusive, possibilidade de prestar consultoria em empresas, a possibilidade, por quê? Porque você transforma pessoas. Toda empresa é um monte, todo CNPJ é um monte de CPF junto. Então, se você cresce o CPF, você cresce o CNPJ. Então, tem estratégias e ferramentas para isso também. Esses 3 tipos de pessoas podem se beneficiar dessa abordagem da neopsicologia. Romani, falando um pouco mais sobre essa abordagem, com o que um psicólogo pode trabalhar e com o que um neopsicólogo pode trabalhar? Boa pergunta. Vamos lá. Quando a pessoa faz, vou dar um exemplo de outras abordagens da psicologia, como a psicanálise. Exemplo, dentro da plataforma do Instituto Romani, a pessoa pode fazer formação em psicanálise, aprender terapia cognitivo-comportamental, neopsicologia e várias outras. Quando a pessoa se forma em psicologia, ela tem diferentes áreas. Ela tem a área clínica, que muitos profissionais vão para a área clínica e geralmente trabalham como autônomos. Tem aqueles profissionais que podem trabalhar como autônomos dentro de outras, como contratados dentro de outras clínicas. Tem aqueles profissionais que fazem concursos públicos. Exemplo, na rede hospitalar, para trabalhar na psicologia hospitalar, psicologia educacional, psicologia infantil, trabalhando dentro de escolas, geralmente. Tem psicologia organizacional, trabalhando dentro de empresas, às vezes na área de RH. Então, tem diferentes áreas. Da mesma forma, a neopsicologia. Só que a diferença é que dentro da neopsicologia ela é uma abordagem da psicologia. O que significa? Para quem quer trabalhar na clínica, usar na clínica, é algo essencial. Porque imagina assim, a pessoa pode ter se formado. Quando quem faz uma faculdade de psicologia, na realidade, ele não aprende psicologia. Ele aprende diferentes abordagens da psicologia. Então, é como se fosse as psicologias. E ele tem um conhecimento raso sobre diferentes abordagens da psicologia e ele tem que escolher o que ele vai querer estudar mais ali. Então, aqui na neopsicologia, você aprende uma abordagem de forma mais profunda, essa abordagem, e aí você pode escolher usando essa abordagem, trabalhar na clínica. Você pode trabalhar como neopsicólogo dentro da clínica. Você pode trabalhar também, se você quiser, dentro de contextos corporativos, seja sendo contratado, seja você podendo prestar consultoria ou serviços para empresas, segunda área de atuação. Terceira área de atuação. Você pode ser contratado por escolas para trabalhar dentro da área educacional, só que geralmente dentro da rede privada, não necessariamente na rede pública. Da mesma forma, dentro de hospitais privados, para poder prestar esse serviço. Trabalhar com atletas na parte esportiva. Exemplo, temos aqui no Instituto Romani, tem um aluno que hoje é a pessoa maior referência nessa área de treinamentos de atleta de alta performance. Ele trabalha com atletas do UFC, atletas da seleção brasileira, que é o Lincoln, com contratos de múltiplos 6 dígitos para quem quiser contratar ele, ou seja, atletas de alta performance. O Lincoln não é psicólogo de formação, mas ele fez a nossa formação, ele se especializou na psicologia, ele tem mais a fundo essa abordagem, isso faz toda a diferença, por exemplo, no atendimento dele. E eu estou dando esse exemplo aqui do Lincoln, mas
é entender que tem diferentes áreas para você atuar. E aí você pode escolher aquilo que mais você se identifica. E outra, não necessariamente você precisa deixar de fazer o que você já faz. Você pode usar isso para o seu crescimento. Você pode ser um advogado que vai usar isso para melhorar a sua performance como advogado. Você pode ser um médico que quer realizar atendimentos mais humanizados, promover controle de dor nos pacientes, promover qualidade emocional e comportamental para os pacientes dentro do atendimento. Como você tem aqui, né? Tem psiquiatras que são membros do Instituto Romani também. Exatamente. E aí entram as áreas de atuação. Que bacana, Romani. E antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a pós-graduação que você tem no Instituto Romani. Também, como que funciona essa pós-graduação? Qual que é a proposta da pós? A proposta da pós é que seja algo bem prático, com mão na massa e seja muito além do que é o tradicional. Porque nas pós-graduações, que são até as melhores do mercado, ainda assim entram muito na parte teórica para a pessoa se aprofundar nas abordagens. Aqui no Instituto Romani, a nossa pós-graduação, por exemplo, na área de psicologia, a pessoa, além da parte teórica que ela recebe com mestres, doutores, esses mestres, doutores mostram a aplicação prática daquilo no dia a dia, na clínica, como usar essas abordagens de fato na prática. A gente foca muito nisso. Segunda coisa, além desse foco de como implementar isso na prática, as aulas, tem aulas ao vivo que existe aquela interação com os professores online para tirar dúvidas. Essa troca faz muita diferença. Ao vivo, onde você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, mas estando lá ao vivo, onde você tem acesso a perguntar, a ver a mentalidade daquela pessoa que está na sua frente, com profissionais de excelência. E aqui, terceiro ponto, é que além disso, tem os conteúdos gravados também para complementar os estudos. Esses conteúdos gravados sempre pensados para ser práticos, para que você consiga aplicar isso no mundo real. Exemplos de atendimentos reais, de pessoas reais, PDFs das aulas para você poder baixar e utilizar, ferramentas digitais para você poder fazer online com os seus clientes. Eu falo clientes porque eu gosto de olhar para o ser humano não como se ele tivesse quebrado. Eu sei que o termo na área da saúde geralmente é paciente, mas pensando aqui, seja paciente, seja cliente, você pode usar isso na clínica e você pode usar isso dentro da empresa para ver perfil comportamental dos colaboradores. Tem testes para você fazer já inclusos para quem é membro da pós-graduação. Tem também mentoria, que é algo extra para a pessoa que quiser ter um acompanhamento para falar, nossa, eu tenho um tutor aqui, eu não entendi aquilo ali, ou eu estou precisando de ajuda para isso daqui, ou eu estou querendo alavancar mais. Tem esses encontros de colocar a cabeça para pensar nos seus objetivos. É uma pós-graduação que não é feita só para quem quer só mais uma pós-graduação, é para quem de fato quer se tornar uma referência. Esse é o nosso objetivo com a pós-graduação. Nossa, e eu vejo que essa pós, nesse formato que vocês trouxeram a pós, né? É raríssimo encontrar isso no mercado, até porque realmente o mercado tradicional da academia, o mundo, o universo acadêmico, ele acaba estando muito distante dessa prática, do dia a dia, dessa realidade. E a gente sabe que no dia a dia é diferente. Então, ter esse contato, né, com quem atua na área, com quem já trabalha, para essas pessoas poderem trazer a experiência delas, é uma oportunidade única para quem é aluno ter esse contato direto. Parabéns pelo projeto, Romani. Eu sempre não canso de falar isso. Quanto você me inspira em tudo que você faz. Eu te admiro demais. Só quem te conhece de perto sabe o quanto você vive isso que você fala aqui. Eu sempre aprendo muito com você. Obrigada demais por esse tempo, de ter tirado esse tempinho para estar aqui compartilhando um pouco da sua história com todo mundo que está te ouvindo. Dar essa oportunidade para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Eu que cresci com você, tive esse privilégio de viver tudo isso que você está contando aqui. Então, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho fantástico que você faz. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente nesse episódio. Se você gostou, lembra de deixar o gostei nesse vídeo. Você gasta 1 segundo e ajuda a gente pra caramba, continuar produzindo sempre conteúdo de valor. Lembra de se inscrever no canal, deixar o gostei, marcar o sininho. Vamos colocar 4 ações. Primeira ação, se inscrever no canal, confere se você está inscrito. Segunda ação, marca o sininho. Se você não tiver marcado o sininho, isso ajuda para você receber os próximos episódios. Terceira ação,
comenta aqui no vídeo o que você achou aqui do vídeo. E deixa o seu like aqui no vídeo. E quarta ação, deixa o like aqui no vídeo. Deixa o gostei. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui hoje como entrevistadora. Tive esse privilégio de entrevistar o Romani aqui hoje. Romani, eu já vou deixar aqui adiantado um convite, porque eu quero fazer uma outra entrevista depois, só para você falar sobre gestão, sobre negócios, porque... Gente, vocês não têm ideia de quem é esse Romani aqui nos bastidores, de tudo que ele faz nesse dia a dia. Lohane, combinado, muito obrigado. Se inscreve se ainda não é inscrito e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, transformando pessoas em pessoas melhores e nós mesmos em pessoas melhores. Em algum lugar, na descrição tem os links da pós-graduação e tudo mais para quem quiser saber, os detalhes. Tem o QR Code aqui na tela. E muito obrigado, Lohane. Obrigada a você, Romani. Valeu. Um beijão, fica com Deus. Obrigada. Gente, beijo para vocês. Prazer estar com vocês.